Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e estou aqui para ajudar você. Você que vai prestar concurso público, TRF, TRT, TJ, você que vai prestar o exame de ordem. Professor, eu quero gabaritar processo civil, então presta atenção no que eu vou te falar, tá? É um super resumo, é uma super dica, é uma super revisão, por isso o nosso evento chama Gabaritando o Processo Civil. Vamos lá? Vamos acompanhar então? Quando eu falo de processo civil, o conceito que está no livro do professor é o conjunto de atos e princípios pré-determinados. Processo civil é o conjunto de princípios e atos pré-determinados. Esse é o conceito mais didático, mais simples, hein? Conjunto de atos e princípios pré-determinados. Quer ver um exemplo? Processo civil é a receita do bolo. Você vai fazer um bolo, você não entende muito de bolo, né? Talvez você não saiba fazer de cabeça. Aquele determinado bolo, você usa o quê? Um livro de receita, não é isso? Um caderno de receita, é muito comum um caderno de receita da avó, não é isso? Ou um manual. Chega um brinquedo na sua casa, chega um armário na sua casa, um móvel, né? Você vai fazer o quê? Você vai ler um manual de como montar esse armário, não é isso? O processo civil é isso. É um verdadeiro manual de como utilizar o fórum. Horário de funcionamento, férias forenses, prazos processuais, sujeitos do processo, procedimentos, né? Então, olha que interessante. É um manual. Processo civil, nada mais, nada menos, é que o manual de como usar o Poder Judiciário. Guarde isso que vai ficar fácil para você, hein? Então, o princípio, né? Quando eu falo de origem do processo civil, o grande objetivo é organizar o Poder Judiciário, organizar a jurisdição, como que funcionam os atos. Por isso, o conceito mais simplório que aparece no livro do professor, processo civil, nada mais é que o conjunto de atos pré-determinados. Eu falo atos e princípios, né? Porque nós temos diversos princípios no Código de Processo Civil, tá bom? Então tá aí o conceito. Vamos lá, vamos tratar agora dos princípios. Nós temos diversos princípios importantes no processo civil, muitos princípios importantes. Dentro desses princípios importantes, nós temos a novidade do CPC, que é o princípio da cooperação. É isso mesmo. Princípio da cooperação, o juiz deve cooperar com o advogado com o juiz, as partes com o judiciário, todo mundo ajuda todo mundo. Não estou dizendo ajudar a entregar o ouro, né? Ou deixar de fazer, não é isso. Cada um vai defender os seus interesses, ainda mais se o processo for litigioso. Mas todo mundo ajuda todo mundo. Isso, quando eu falo de todo mundo ajuda todo mundo, nós estamos falando sim do princípio da cooperação. Muito cobrado em concurso, muito cobrado na prova da OAB na primeira fase, hein? Porque é um princípio novo, não existia. Cooperar, cooperação. Nós temos aí no princípio da boa-fé, continua sendo o princípio utilizado no Código de Processo Civil. Todos os atos processuais devem ser feitos com boa-fé. Existe o princípio da conciliação. O advogado e as partes devem procurar a conciliação, inclusive o judiciário. Por isso o juiz, antes de começar a audiência de instrução e julgamento, ele faz uma tentativa de conciliação, mesmo após uma audiência de conciliação. Então, na instrução e julgamento, no começo dela, ele faz isso em prol do princípio da conciliação, tá bom? Nós temos também outros princípios importantes. A regra do processo é a publicidade. Todo processo segue, sim, a regra em publicidade. O processo é público, salvo exceção do processo em segredo de justiça. Toda vez que eu fale, né, de um processo, que eu estou falando de família, intimidade, aí sim o processo é em segredo de justiça, mas isso é uma exceção. A regra é a publicidade do processo. Quero falar com você sobre os atos processuais. Cuidado, hein? As partes, elas possuem formas de usufruir do processo. Claro, através dos atos processuais. Nós temos atos processuais praticados pelas partes. Ou seja, a parte apresenta inicial, o autor, o réu apresenta a contestação, as partes podem ir numa audiência, prestar depoimento pessoal, então são os atos praticados pelas partes. Isso é muito simples, né? Quais são os atos prestados pelas partes? Aqueles atos que o código permite, né? Então a parte, ela realmente vai usufruir, conforme esse manual, da permissão do código para falar no processo, tá? São os atos das partes. Existem os atos do juiz. Professor, o que o juiz faz no processo? Nós sabemos que o juiz tem muitas funções atípicas, muitas funções atípicas. Talvez fazer parte de uma corregedoria, talvez da criação de um regimento, talvez a atualização das normas de corregedoria, mas isso é na prática. Na teoria, para a prova da OAB e para concurso público, o que interessa são os atos típicos do juiz, do magistrado. E quais são esses atos típicos que caem na nossa prova da OAB, que caem muito em concurso público, principalmente no TRF, hein? Nós temos aí o primeiro ato do juiz é sentenciar. O juiz sentencia, né? Então é a principal função do juiz, ele decide, sentencia. O juiz também faz despacho. Eu costumo dizer que o juiz não fala, ele despacha.
para movimentar o processo, para causar um movimento processual. Então, o segundo ato do juiz é o despacho. O terceiro seria aí as decisões interlocutórias, aquelas decisões de urgência, liminares, não é isso? As tutelas provisórias. O juiz, quando decide uma decisão que não seja definitiva, ele não está julgando, ele está decidindo uma questão interlocutória, desde que não seja um despacho. A decisão definitiva, a sentença, ele acaba com o processo, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, por isso é sentença. Decisão interlocutória é uma decisão provisória do juiz, importante, mas provisória, antecipando o julgamento ou protegendo o pedido. Já o despacho não cabe recurso, porque o despacho é só para dar andamento ao processo. Então, vale a pena lembrar. Quero lembrar a você que todo processo começa com uma boa petição inicial, que é requisito de existência e validade. Requisito de existência e validade. É isso mesmo, hein? Quando eu falo de petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil. Requisito de existência e validade. Isso cai na nossa prova da OAB e cai em diversos concursos públicos, inclusive TRF. Atenção ao que eu vou falar agora, hein? Quando é urgente, nós temos que usufruir das tutelas provisórias. O novo CPC inovou com essa classificação, hein? Tutelas provisórias. A tutela provisória nós temos aí realmente como o tema mais cobrado atualmente na prova da OAB e também em diversos concursos. Porque é difícil compreender as tutelas provisórias se você não tem um conhecimento básico, não é isso? Quais são as tutelas provisórias? Em primeiro lugar, tutela provisória é uma decisão provisória do juiz. Pode ser chamada de decisão interlocutória também. A tutela provisória, é importante lembrar que nós temos duas tutelas provisórias. A primeira, a tutela de urgência, e a segunda, a tutela de evidência. Então, tutela provisória virou o gênero de duas espécies. A primeira, tutela de urgência. A segunda, tutela de evidência. A tutela de urgência é um instituto que nós estamos acostumados lá no passado, né? Tutela de urgência nada mais é que uma situação urgente para proteger o processo, nome disso, medida cautelar. Ou algo urgente que eu vou pedir antecipação do pedido, nome disso, tutela antecipada. Então veja, nós temos duas tutelas de urgência, a medida cautelar e a tutela provisória. Tutela provisória, estou falando tutela antecipada, né? A tutela provisória eu posso classificar assim como tutela antecipada ou tutela de evidência. Para ficar fácil de você entender, vamos classificar assim, ó. A vovó é a tutela provisória. A vovó teve duas filhas, tutela de urgência e tutela de evidência. As duas filhas, né? Filhas da vovó, que é a tutela provisória, tiveram filhas também. No caso da tutela de urgência, quais são as filhas? Nós temos a tutela de urgência, né? Nós podemos falar que temos sim a medida cautelar, que é para proteger o pedido, e a tutela antecipada, que é o próprio pedido antecipado. Esquece a tutela de urgência, vamos para as tutelas provisórias, mas sim a tutela de evidência, né? Também fininha. A tutela de evidência, nós temos 4 situações que podem ser aplicadas, hein? Muita gente fala, professor, o que seria essa tutela de evidência? É a antecipação do julgamento. O juiz antecipa o julgamento porque ele tem motivos para isso, ele tem fundamento para isso. O primeiro motivo seria o contrato de depósito, sim. Quando existe um contrato de depósito, o juiz pode antecipar o julgamento, aplicar a tutela de evidência. O segundo motivo seria, sim, a súmula vinculante. E o terceiro motivo, a IDR ou IRDR, tanto faz, incidências e demandas repetitivas. Isso quer dizer uma jurisprudência forte. Jurisprudência forte. A quarta situação seria, assim, aí, o abuso de direito de resposta do réu ou o abuso, né, de atos protelatórios para atrasar o processo. Então, veja, tutelas provisórias é uma decisão provisória, cabe recurso de agravo de instrumento. Quando eu falo desse recurso de agravo de instrumento, vale a pena lembrar que é o recurso contra decisões que não sejam decisões definitivas. Se tem decisão definitiva, o nome do recurso é apelação. Então se liga nisso, tá? Quando eu falo de tutela provisória, então, é a mãezona, é o gênero de duas espécies. Tutela de urgência, abaixo dela você sabe que temos a tutela antecipada e a medida cautelar. Tutela antecipada você guarda assim, tutela quer dizer pedido antecipado, o próprio pedido antecipado. Uma ação de obrigação de fazer onde eu queira que o judiciário obrigue o convênio a fazer a cirurgia. Se é algo urgente, pode vir a óbito o autor, eu vou pedir a tutela antecipada. É uma decisão provisória, vai ter a decisão definitiva lá na frente, mas é o próprio pedido antecipado urgente em sede liminar. Quando eu falo da situação da medida cautelar, não é o pedido propriamente dito, mas sim um pedido de proteção ao pedido. Talvez a antecipação de uma testemunha, do depoimento de uma testemunha, um bloqueio de uma conta, um bloqueio de um bem, tá? Então, é medida cautelar. Fique atento em relação a isso, que isso cai em várias provas de concurso, hein? Quantos procedimentos existem hoje, professor? Nós temos 3 procedimentos. O primeiro procedimento é o procedimento comum. Segundo procedimento é o procedimento especial. São ações pré-determinadas dentro do Código de Processo Civil.
Vale a pena lembrar que nós temos a ação monitória, ação de consignação de pagamento, as ações possessórias, ação de demarcação de terras. Todas essas ações são ações de procedimento especial. Ação de exigir contas, ação de reposição, todas essas ações são ações de procedimento especial. O que muda no procedimento especial é que nós temos uma regulamentação dentro daquela ação. Normalmente a defesa do procedimento especial também é a contestação. Também é a contestação, normalmente. Mas cuidado, a defesa da ação monitória é embargos à monitória, tá? Então um nome diferente. Terceiro procedimento que nós temos no Código de Processo Civil, hein? É o procedimento de execução. Procedimento de execução. Quando eu falo de procedimento de execução, vale a pena lembrar que eu tenho que ter um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial. Vale a pena lembrar, né? Título executivo judicial, eu tenho que ter um documento do judiciário. Artigo 515 e 784. São os artigos do Código de Processo Civil, tanto o 515 como o 784, que você deve ler para que você possa fazer uma boa prova de concurso público que caia processo civil, tá? Como também para fazer a prova da OAB. Então vale a pena lembrar que só temos 3 procedimentos. Não existe mais o sumário, procedimento sumário no comum não existe mais, e muito menos o ordinário. Comum é comum. Comum, especial e execução. Legal? Vale a pena lembrar que não existe mais o procedimento cautelar também. Não existe mais, hein? Então se liga nisso também, muito importante. Agora, para finalizar, recursos, né? Recurso de apelação, toda vez que eu penso em um recurso de apelação, contra decisões definitivas, de mérito ou sem resolução de mérito. Recurso de agravo de instrumento é o recurso que eu vou usar, atualmente 15 dias é o prazo do recurso, contra decisões interlocutórias, decisões provisórias. Outro recurso que é objeto de prova de concurso é embargo de declaração. A decisão é omissa, contraditória, obscura, tem um erro material, 5 dias o prazo. É a única exceção da regra. Hoje, com a unificação dos prazos, todos os recursos do Código de Processo Civil, nós temos o prazo aí de 15 dias. Professor, recurso especial. Recurso especial é o recurso que eu vou fazer quando existe uma afronta à lei federal. Quem vai julgar é o Superior Tribunal de Justiça. Já o recurso extraordinário, quem vai julgar é o Supremo. Existe uma afronta contra a Constituição Federal. Prazo de ambos 15 dias, tá? No recurso especial eu preciso provar que tem o quê? Pré-questionamento, né? Então pré-questionamento, uma reclamação anterior. Já no recurso extraordinário eu preciso provar que tem o pré-questionamento e também a repercussão geral, que é cobrado demais em concurso público. Se liga nisso, vale a pena você lembrar, tá bom? Quero tratar com você então de mais uma situação que cai na nossa prova, é a audiência de conciliação, hein? Se liga nisso, a audiência de conciliação é novidade do CPC, toda hora está sendo cobrado na prova da OAB em concurso público. A audiência de conciliação pode ser pedida a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer grau de jurisdição, tá? A audiência de conciliação. A manifestação na petição inicial é obrigatória, tá bom? Então, uma super revisão aqui. Nós falamos aqui em algo em torno de 15 minutinhos, mas esses 15 minutinhos pode ter certeza que o professor matou aí 2 ou 3 questões de processo civil, tanto na OAB como em concurso público, tá bom? Porque é uma forma muito genérica. Então, um abraço para você e continue acompanhando nosso trabalho.